De repente se pensa, por que eu vou realizar auditoria interna na minha empresa só para levantar um monte de não conformidade e aumentar o número de trabalho que já é bastante? Ou talvez, de outra forma, realiza auditoria interna, mas se esconde as não conformidades. Será que de fato é esse o objetivo da realização de auditoria interna? Por que então eu vou fazer? Se você quer conhecer a auditoria interna, qual o verdadeiro sentido e como ter o melhor resultado com ela, fica com a gente então na aula de hoje. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que está aqui com a gente mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio, por participar das nossas aulas. Hoje vamos falar um pouquinho de auditoria interna e nesse assunto já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, para conhecer diversos outros conteúdos sobre gestão, qualidade, gestão industrial, gestão empresarial de forma geral e dessa vez falando um pouquinho então sobre esse tema de auditoria interna. Por que falar disso? Primeiro, porque é um tema que traz um resultado muito importante para a empresa de crescimento, de melhoria contínua, mas que infelizmente é pouco trabalhado ou trabalhado da forma incorreta nas empresas. Então, o objetivo dessa aula de hoje é trazer esse conceito, a melhor forma de aplicar, quando aplicar e como, de fato, disseminar essa cultura de auditoria interna dentro da empresa e eliminar de vez aquela questão da não conformidade que vem para penalizar os processos. O objetivo da auditoria interna não é esse. Vamos se basear nessa aula na ISO 19011 de 2018 e também um pouquinho na ISO 9001, na versão 2015, para trazer alguns conceitos importantes no nosso dia a dia. Então, vem com a gente, se inscreve no canal e vamos conhecendo aí o conteúdo que temos para hoje. Então, quando falamos de auditoria interna, basicamente e principalmente, a norma que vai tratar disso é a ISO 19011 de 2018, na última versão desta revisão. E em geral, quando se fala de auditoria, esta norma fala de diretrizes para a realização de auditorias. Então, quando estudamos, quando fazemos um curso da ISO 19011, nós vamos aprender quais são as diretrizes, como fazer, como convém fazer uma auditoria interna no processo ou qualquer processo de auditoria. Vale lembrar que essa norma, ela dá diretrizes para qualquer processo de auditoria, seja interna, seja externa, seja de certificadora, e vamos entender um pouquinho mais isso na aula de hoje. Então, quando falamos de auditoria, o conceito dela é o seguinte: é um processo sistemático, independente e documentado. Então veja que existem algumas regrinhas para que a auditoria ela aconteça de uma forma adequada. Primeiro, tem que ser de uma forma sistemática, de uma forma organizada, tem que ter um começo, meio e fim, tem que ser independente, ou seja, não posso ter um viés com alguém, eu não posso fazer uma auditoria já encomendando não conformidade de forma alguma, ou uma auditoria que eu faça para penalizar um setor, de forma alguma. Isso deve ser a motivação de uma auditoria. E também é um processo documentado, ou seja, tem que ser registrado, tem que ter um procedimento, tem que ter evidências, tem que ter relatório para de fato dar corpo e dar à auditoria o peso que de fato ela merece. Então, quando nós falamos e dizíamos no início que uma auditoria que é feita só para levantar não conformidades e prejudicar o processo, é um conceito totalmente errado, porque o principal objetivo da auditoria interna é sim, claro, apontar as não conformidades, mas com um objetivo muito maior de apontar o erro. É o objetivo de buscar a melhoria, de corrigir o processo, melhorar o sistema de gestão da qualidade e fazer com que essas não conformidades encontradas não voltem mais a atrapalhar o processo. Então, esse conceito, primeiro, precisa ser muito bem trabalhado dentro da empresa. Esse conceito de apontamentos, de desvios, de não conformidades durante uma auditoria não tem e não deve ter jamais o objetivo de penalizar um setor ou colocar o setor em destaque de não conformidades. Isso não se faz. Isso faz com que a auditoria interna perda a credibilidade que ela traz para o processo. Então, ela sendo feita da forma adequada, da forma correta, de forma sistemática, independente e documentada, nós já evitamos grande parte desse conceito errado de auditoria. Então, quando fazemos a auditoria, qual é o principal ganho, o principal objetivo que temos de uma auditoria interna? É, em primeiro lugar, verificar a eficácia do sistema de gestão, ou a eficácia de tal processo, a eficácia de tal atividade, a eficácia do financeiro, a eficácia da contabilidade, ou seja, de que forma estão se alcançando os resultados. De que forma aquilo que foi planejado está de fato sendo alcançado, está efetivamente sendo alcançado no meu processo.
todo o meu sistema, tudo que eu implementei, todo o investimento, todos os procedimentos estão me levando aos resultados que eu preciso? Então, para isso, vale a pena a realização e a boa realização da auditoria interna. E, em geral, quando nós falamos de auditoria, nós falamos em 3 partes. Então, se nós pegarmos lá a norma 19011, ela vai explicar o que são as 3 partes de auditoria. Nós estamos focados na auditoria interna, que é a primeira parte. A primeira parte é a auditoria interna, ou seja, aquela auditoria que a empresa faz com os seus próprios funcionários ou contrata alguém para fazer a auditoria em nome dela mesma. Então, eu posso fazer com um terceiro uma auditoria interna ou capacitar os meus colaboradores internos para fazer, e essa auditoria interna é chamada de auditoria de primeira parte, auditoria interna. Tem também a auditoria de segunda parte, aí nós vemos a diferença da auditoria interna e auditoria externa. De segunda parte, que são as de clientes, por exemplo. Então, se eu tenho uma parte interessada que vem me auditar, nós estamos falando de auditoria de segunda parte. Geralmente, a maior parte delas é realizada por clientes. E também há a auditoria de terceira parte, que é a auditoria geralmente realizada por certificadoras, por empresas que vão gerar alguma acreditação, empresas que fazem auditoria de regulamentos estatutários, da ordem regulamentar, como uma Anvisa, por exemplo, né, que é um órgão regulamentador, um Inmetro, que é um órgão regulamentador. Estamos falando, então, de uma auditoria de terceira parte. Tá? Então, nosso foco na aula de hoje é na auditoria de primeira parte, a auditoria interna, né? Como ter esses ganhos no nosso processo. Então, se já está ficando claro para você, é importante deixar seu like aí para entender que o conteúdo até aqui está sendo claro, está sendo fácil de você disseminar aí o que estamos explicando. O que é importante entender na questão da auditoria e que é um requisito já nas normas, né? ISO 9001, 14001, a ISO 45001, enfim, as normas ISO em geral, quando elas vão falar, geralmente elas têm um tópico falando de auditoria interna, né, de um sistema de auditoria que tem que acontecer na empresa, e ela fala que ela tem que acontecer em intervalos planejados. Então, aqui tem um ponto muito importante. Às vezes tem aquele conceito, eu tenho que realizar auditoria todo ano, eu tenho que realizar auditoria todo mês, eu tenho que realizar auditoria a cada trimestre. Essa periodicidade, né, que implantamos de auditoria é a empresa que define, ela que define qual é o seu intervalo planejado. Geralmente, as empresas fazem anualmente, né? Uma vez ao ano, a auditoria no período X, algumas fazem trimestrais, alguma faz mensal num setor, enfim, você define na sua empresa qual é o melhor período, o melhor tempo para realizar a auditoria, e isso você documenta. Estando documentado, você está atendendo ao requisito que é realizar em intervalos planejados. Então, cuidado, porque aquilo que você escrever, aquilo que você documentar, é o que vai estar valendo para a sua empresa. E também na ISO 9001, propriamente dita, lá no parágrafo 9.2, e também em outras normas, mas daí pode ser outro parágrafo, mas em geral as normas ISO vão falar de auditoria interna no mesmo segmento, então aquilo que eu estou falando aqui vai se aplicar para praticamente todas as normas que você vai seguir, seja ISO 22000, ISO 14000, ISO 45000, independente de qual seja, geralmente ela vai ter essa estrutura. Então, na ISO 9.2.2, no item 9.2.2, vai falar que para a estrutura de auditoria interna precisa ter algumas aplicações que vão me levar a fazer uma boa auditoria. E aqui estão os requisitos que vai estar na 9.2.2. Diz o seguinte: ter um programa de auditoria, ou seja, para realizar a auditoria interna tem que ter um plano, tem que ter um programa de auditoria. E nesse programa tem que prever a frequência da auditoria, o método da auditoria e os requisitos. Ou seja, eu tenho que ter um documento, algo que fale quando a minha auditoria vai acontecer, com base em que requisitos ela será auditada, qual é o método de auditoria, é um método presencial, é remoto, enfim, como que vai ser feita a auditoria, tem que estar claro dentro de um procedimento. Também tem que definir os critérios e o escopo, ou seja, com base em que será feita a auditoria, né? Eu vou estar comparando com a ISO 9001, vou fazer uma auditoria comparando o procedimento X, procedimento Y, vou fazer uma auditoria comparando mais de uma norma ao mesmo tempo. Então, este é o critério. E o escopo, o que é o escopo? É de onde até onde vai a auditoria, né? Então isso tem muito a ver já com o seu negócio. Quais são os setores, quais são os departamentos, qual é a parte do negócio que será auditada. Então isso é o escopo da minha auditoria. Também na parte C vai falar sobre selecionar auditores e assegurar a imparcialidade.
Quando fala em selecionar auditores, aqui já vem principalmente o requisito que entendemos de ter pessoas capacitadas para fazer auditoria. Não posso colocar alguém para auditar a norma ISO 9001, o meu processo com base na norma ISO 9001, se a pessoa não conhece os requisitos da norma ISO 9001. Então, quando fala de selecionar auditores, preciso ter em mente duas coisas. Ela conhece a norma que está sendo aplicada para auditoria e outras também se ela tem treinamento, desenvoltura para aplicar a auditoria. Falamos lá, né, da norma 19011, que geralmente é o conceito aplicado para quem vai realizar auditorias e depois, em complemento com ela, as normas, os procedimentos que serão auditados. Também diz que tem que relatar os resultados à gerência, ou seja, uma auditoria interna, ela não tem que acontecer e ficar escondida. Não, ela deve ser reportada para a gerência, para que a gerência, a alta direção, tenha participação também na busca dos melhores resultados para a empresa, na busca das melhores definições para corrigir depois os processos. Depois disso, como requisito E, diz executar correções e ações corretivas. Não basta apontar a não conformidade, o desvio que encontrou. Tem que ter um planejamento para corrigir e efetivar as ações corretivas planejadas para aquele processo. Por quê? Para que não volte a acontecer o problema. Então, como eu dizia, o principal objetivo da auditoria interna é eliminar os problemas na raiz, para que eles não voltem a complicar o meu processo futuramente. E por fim, vai dizer também como requisito no 9001, registrar as evidências. Como falamos que é um processo documentado, então eu tenho que registrar tanto as conformidades como as não conformidades. Um bom relatório de auditoria tem não conformidade e conformidade, tá? Para de fato dar aí um panorama do que foi auditado e o que foi encontrado no processo. Apontar só as não conformidades, infelizmente, é o mais realizado pelas empresas, mas é importante você relatar as conformidades para que o processo saiba de fato o que está atendendo e também o que não está atendendo. Então, esse é o requisito propriamente dito da ISO 9001, né, que vai trazer para nós aí sobre os requisitos do sistema de gestão da qualidade. Então, isso é o que tem que ter no processo de auditoria interna. E aí, olhando toda a questão da independência, da capacitação, de um programa, algo bem organizado, eu entendo então que a auditoria interna, ela traz benefícios para a empresa, que não é apontar não conformidades por apontar ou para punir, é para trazer melhorias. Então, quando nós falamos de um processo de auditoria interna, nós estamos falando de diversas situações que vão trazer melhorias e trazer ganhos a empresas. E aí eu entendo, né, como um dos maiores ganhos da auditoria interna é exatamente preparar o processo melhor para a auditoria externa. Se você é certificado numa norma, num BPF da Anvisa, tem uma certificação em métodos, tem uma certificação ISO, você será auditado regularmente, então, por uma certificadora regularmente, né? Então, a auditoria interna te prepara muito melhor para receber auditoria externa. Ela diminui o número de não conformidades de auditoria externa e até chega a zerar o número de não conformidades de auditoria externa. Então, por isso, vale a pena investir na auditoria interna. Mais uma vez, está entendendo aí? Então, não esquece de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque como esse conteúdo, nós temos muitos conteúdos já no nosso canal e muito mais que virão aí. E também já quero pedir a sua sugestão, né? Para você colaborar aqui com esse conteúdo, como que é realizada a auditoria interna na sua empresa, como que é feita a tratativa das não conformidades, é de fato tratado com leveza ou as não conformidades são tratadas como penalizações no processo? Deixe aí o seu comentário e também a sua pergunta, será um prazer estar interagindo com você aqui no nosso canal. Então, dentro da estrutura também de processo de auditoria interna, tem algumas coisas que nós precisamos tratar numa sequência lógica, vamos dizer assim, para que a auditoria tenha respeito, para que a auditoria seja encorpada, para que a auditoria seja bem aceita no processo. Então, além de tudo que nós já falamos, é importante, então, ter o plano de auditoria e ele deve ser feito com antecedência. Então, eu faço o plano, eu coloco quem são os auditores, quais são os requisitos que serão auditados em cada área, quem vai auditar cada área e envio isso para os setores, para os gestores com antecedência, pelo menos um mês. Quanto mais antecedência, melhor para que o setor também se programe para receber a auditoria interna. Depois disso, chegando à auditoria, faça a reunião de abertura. O que é a reunião de abertura? É aquela reunião onde vamos explicar a auditoria, quais são os requisitos, quem vai auditar, qual é a formação dos auditores,
quando começa, quando termina, quando será feita a reunião de fechamento. Então, a reunião de abertura é uma reunião breve, onde se explica como vai acontecer a auditoria. Depois vem a condução da auditoria, que é colocar o plano de auditoria em prática. Se você combinou tal horário, busque ser fiel nos horários, busque não estender os horários já estabelecidos no plano. Se houver alguma mudança, já tenta tratar isso na reunião de abertura, mas a condução da auditoria ela deve acontecer conforme o planejamento. Tá? Então ali você vai fazer as entrevistas, vai verificar os procedimentos, verificar os registros e então fazer ali a coleta das evidências com esses documentos. Então, as conformidades e as não conformidades devem ser relatadas, os seus procedimentos, as suas revisões, quem foi auditado, qual foi o relato, qual é a evidência da conformidade e não conformidade. Depois disso vem então a reunião de encerramento, que é onde nós vamos então relatar o resultado da auditoria. Quais foram as não conformidades, quais foram os eventos, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco, né? Como que foi em geral o panorama da auditoria. Você vai apresentar isso então para a diretoria, para o corpo de gestores, para a equipe toda que foi auditada, também uma reunião breve e uma reunião de fechamento para concluir ali a auditoria. Após a reunião de fechamento, eu vou ter que seguir com o relatório de auditoria. Então, após finalizar a auditoria, gerar o relatório de cada departamento, cada setor, como que foi, quais foram as conformidades e as não conformidades e arquivar, né? Ter esse relatório aí arquivado no sistema de gestão, guardá-lo, né, para que possa servir de consultas e possa servir também como parâmetro para próximas auditorias. E também esse relatório será utilizado para abrir as não conformidades a ser tratadas no processo. Então, com base nele também se abre as não conformidades. Depois de abrir as não conformidades, vem o monitoramento das ações, ou seja, fez o relatório, abriu as não conformidades, agora tem a questão dos prazos. Quando vai ser feita a correção, quando vai ser feita a ação corretiva das não conformidades. Depois de aplicadas as correções, verificar a eficácia das ações. De fato, as ações que foram implementadas, elas estão dando o resultado esperado? Então agora é a hora de verificar a eficácia. Se sim, vai fechar o relatório, fazendo a finalização das ações e aí concluindo então o ciclo de auditoria interna que foi implementado na empresa. Então veja só como é importante a auditoria interna e como de fato ela traz para a empresa muitos ganhos. Então é importante preparar bem os auditores, é importante dar treinamentos, é importante conscientizar a empresa, é importante envolver a empresa no processo para que de fato seja um processo que traga ganhos, que traga resultados. E ao levantar as não conformidades, trate as não conformidades com carinho, né? Dá para a empresa, coloque, dissemina na empresa, você que é da qualidade, você que é gestor, você que é diretor da empresa, dá à empresa de fato esse panorama de que não é um processo apenas por fazer ou para cumprir um requisito. É um processo de fato que traz ganhos para a empresa. Como eu disse, visa a melhoria contínua. Então, quanto mais seriedade tem na auditoria interna, maior é o meu ganho, melhor é o meu processo e melhor acontece então os resultados no meu dia a dia. Então, isso é um pouco do conceito sobre auditoria interna, é um conceito muito amplo, é um conceito muito grande, vale a pena se aprofundar mais. Existem cursos específicos para isso, né, sobre auditorias, mas hoje aqui focamos na auditoria interna. Então, mais uma vez, quero entender se foi ok para vocês, então deixa o seu like aí. E também, se você deseja contribuir com o canal, aqui embaixo tem o Valeu Demais, um coraçãozinho com um cifrão, onde você pode deixar uma contribuição de qualquer valor. Vai servir de muita ajuda para investirmos no canal, trazermos novos conteúdos, investimos também em tecnologia aqui no canal para também continuar te ajudando e trazendo conteúdos para você. Também te convido a deixar sugestões aqui embaixo de conteúdos que a gente pode estar trazendo aqui e colaborar também com você. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula.